O senhor Antônio resolveu construir um poço em seu sítio. Ele passou ao engenheiro o esquema a seguir, indicando a posição da piscina e do vestiário em relação à localização da casa. Bom, aí você tem aqui a casa, que é a referência. O vestiário está 20 metros para o norte e 8 metros para o oeste, e 24 metros para o norte a piscina e 12 metros para o leste. O senhor Antônio disse ao engenheiro que queria o poço numa localização que estivesse à mesma distância da casa, da piscina e do vestiário. Para atendê-lo, o engenheiro deve construir o poço na posição em relação à casa, dada por aproximadamente qual valor ou quais coordenadas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: já que a casa ela é a referência, então nós vamos pensar em posicionar um sistema cartesiano pegando a casa. A casa vai ser a origem do nosso sistema cartesiano, porque ela é a referência posicional. Se ela é a referência, então esse ponto aqui, a casa, que eu vou chamar de O, né, a origem, tá aqui, é a referência. Aí, repare que fica bem claro da gente perceber que o vestiário, que eu vou chamar aqui de V, se a gente liga o vestiário aqui até a origem, olha que interessante. Como ele está 8 para o oeste, então essa coordenada aqui dele, x, é negativa, e 20 para o norte, então eu posso pensar que esse V tem coordenadas aqui que são menos 8 e 20. Analogamente, quando eu pego aqui a piscina, eu ligo aqui a piscina, então eu posso pensar também, como você tem 12 para o leste, o x é 12, 24 para o norte, então essa piscina P, que eu estou chamando, tem coordenadas aqui para a gente, ó, 12 e 24. Então, na verdade, nós temos aqui, deixa eu fazer uma reprodução, um triângulo mais ou menos com essas características. Estou representando aqui, em que eu tenho aqui o O, que é onde é a casa, o 0, 0. Eu tenho aqui o V do vestiário, de coordenadas menos 8 e 20. E eu tenho aqui o P de pato, de coordenadas 12 e 24. Ok. Bom, então agora, uma coisa muito importante é a gente entender claramente, né, do que se trata esse ponto, essa localização do poço. Tem que ser um ponto que está à mesma distância da casa, da piscina e do vestiário. É um ponto equidistante dos vértices de um triângulo. O ponto equidistante dos vértices de um triângulo é conhecido como circuncentro. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, ele é o ponto equidistante dos vértices. E o circuncentro, ele é o ponto de encontro das mediatrizes. Então eu vou ter que traçar mediatrizes e determinar o ponto de encontro dessas mediatrizes. É sempre bom lembrar, uma mediatriz é uma reta que contém o ponto médio de um segmento e corta esse segmento formando 90 graus. Então vamos lá. Olha só, eu vou agora mostrar para vocês que a gente vai fazer aqui uma mediatriz relativa a VO. Essa aqui, ela forma 90 graus e ela passa no ponto médio. E vou fazer uma outra mediatriz, basta que a gente encontre duas mediatrizes aqui. Uma mediatriz relativa ao lado OP, outra mediatriz mais ou menos por aqui, né? Então, pontos médios formando 90 graus com os lados. Esse é o ponto que nos interessa, esse é o ponto de localização do poço, ok? Bom, então essa daqui eu vou chamar de mediatriz 1 e essa daqui vai ser a nossa mediatriz 2. Mediatriz 2, ok? Bom, então vamos lá. Então eu vou achar a equação de cada uma delas. Então primeiro vamos trabalhar com a mediatriz 1. Para a gente poder encontrar a mediatriz 1, primeiro vamos encontrar aqui, ó, o ponto médio de VO, do segmento VO. O x do ponto médio vai ser o x do V, que é menos 8, mais o x do O, que é 0, sobre 2, ou seja, vai ser menos 4. E o y do ponto médio vai ser o y do V, que é 20,
mais o y do O, que é 0, sobre 2. Então, nós temos aqui o 10. Então, o ponto médio, que eu estou querendo, tem coordenadas menos 4 e 10. É exatamente esse ponto que eu acabei de encontrar, de coordenadas menos 4 e 10, ok? Bom, eu já tenho um ponto da reta, então eu preciso agora do coeficiente angular dessa mediatriz. Só que antes eu vou calcular o coeficiente angular de VO. Então, o coeficiente angular de VO vai ser o y do V menos o y do O sobre o x do V menos o x do O. O y do V é 20, o y do O da origem é 0, o x do V é menos 8, menos 0. Então, isso aqui vai dar menos 20 sobre 8, que simplificando por 4 em cima, 4 embaixo, vai dar menos 5 meios. Esse é o coeficiente angular de VO. Logo, o coeficiente angular da mediatriz M, da mediatriz 1, a gente inverte e troca o sinal. Então, o coeficiente angular da mediatriz ele é 2/5. Eu vou te pedir agora para que você dê print essa tela, porque agora eu vou apagar para a gente continuar o cálculo na segunda parte. Eu vou achar a equação da mediatriz 1, ok? Bom, vamos lá. Então, a gente acabou de descobrir no módulo anterior, né, na sequência anterior, o ponto médio tinha coordenadas menos 4 e 10, e o coeficiente angular da mediatriz era 2/5. Então, a gente consegue achar a equação da reta. Y menos y0, equação fundamental, é igual a m que multiplica x menos x0. Então, eu tenho o x0 e y0 vai ser esse ponto aqui em cima, menos 4 e 10. Então, vai ficar y menos 10 é igual a 2/5, que multiplica x menos o menos 4, vai ficar x mais 4. Então, eu tenho que y menos 10 é igual a 2/5 de x mais 8/5. Então, vou passar o 10 para o outro lado. Se eu tirar o mínimo, eu vou obter aqui que o y vai ser 2/5 de x mais 58/5. Essa é a equação da mediatriz 1. Ou seja, metade do meu problema está resolvido, metade. Agora vamos para a outra metade. Nós vamos agora calcular a equação da mediatriz 2. Para a gente poder achar a equação da mediatriz 2, primeiro nós vamos encontrar o ponto médio do segmento CP. Vou colocar, aliás, OP. Ponto médio de OP. Bom, então é muito fácil. O x do ponto médio é o x de P, que é 12, mais o x do O, que é 0, sobre 2, ou seja, vai ser 6. O y do ponto médio vai ser o y de P, que é 24, mais 0 sobre 2, ou seja, isso aqui é 12. Então, eu achei um ponto médio. O ponto médio da outra mediatriz ali tem coordenadas 6 e 12. Bom, agora vamos achar o coeficiente angular de OP. O coeficiente angular de OP, ele vai ser o y de P menos o y de O, delta y, dividido por delta x. X de P menos x de O. Isso aqui vai ser igual a 12 menos 0 dividido por 6 menos 0, 12 sobre 6, que é 2. Se o coeficiente angular de OP é 2, logo, o coeficiente angular da mediatriz 2, coeficiente angular da mediatriz 2, a gente inverte e troca o sinal, então é menos 1/2. Mais uma vez, deu uma fixada, né? Deu um print nessa tela, porque eu vou passar para mais uma etapa. A questão é mais trabalhosa mesmo, ok? Vamos lá. Bom, então a gente já sabe, a gente já conhece um ponto da mediatriz 2, né, que é o ponto médio, coordenadas 6 e 12. E a gente já sabe também o coeficiente angular dessa reta, que é menos 1/2.
Então a gente vai fazer y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Essas informações referem-se à mediatriz 2 agora. Então vai ficar y menos 12, porque o y0 vai ser esse aqui, o ponto que eu conheço, é igual a menos meio, que multiplica x menos 6. Então eu tenho que y menos 12 é igual a menos meio x mais 3. Então eu tenho que y vai ser menos meio x mais 15. Ok. Então agora eu encontrei as duas retas, né? As duas equações das retas. Finalmente, até para cansar, a gente vai fazer um sistema com as duas equações. Então a gente pega a primeira equação, que foi y igual a 2/5 de x mais 58/5. Foi a primeira equação que a gente descobriu. E essa agora, que é y igual a menos meio x mais 15. Ok? Bom, agora eu vou igualar as duas expressões, porque o y está isolado. Vamos igualar as duas. Quando a gente iguala as duas, fica fácil, né? A gente obtém 2/5 de x mais 58/5 é igual a menos meio de x mais 15. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados, que é 10. O mínimo é 10. Então vai ficar 10 dividido por 5 vai dar 2, vezes 2x vai dar 4x. 10 dividido por 5, 2, vezes 58 vai dar 116. 10 por 2 vai 5 vezes menos 1, menos 5x. 10 dividido por 1, 10, vezes 15, 150. Então eu cancelo esse 10 aqui. A gente vai obter 9x é igual a 34. Então o x vai dar 34 nonos, que é aproximadamente 3,8 metros. Se eu fizer a conta 34 por 9, vai dar aproximadamente 3,8 metros. Bom, de posse dessa informação, a gente pode substituir, né? Vou substituir o 34 nonos, porque na verdade o x, se a gente for ser rigoroso, é 34 nonos, que a gente simplificou para 3,8. Se eu substituo, por exemplo, na primeira, então eu vou achar que y vai ser, na verdade vou substituir na segunda, menos meio vezes 34 nonos mais 15. Se nós efetuarmos esse cálculo, nós vamos achar que o y é aproximadamente 13,1 metro. Observe que tanto o y quanto o x, eles são positivos. Então, um x positivo é como se estivéssemos deslocando para o leste, um y positivo é como se estivéssemos deslocando para o norte. Então, nós temos 3,8 metros para o leste e 3,1 metros para o norte, que corresponde à letra C.